Deputado filho de brasileiros Jorge Santos enfrenta nova tentativa de expulsão do Congresso dos Estados Unidos. Imigração. Massachusetts está com abrigos superlotados e imigrantes começam a acampar em aeroporto. Brasileiro condenado por estupro de menor de idade no Brasil é preso na região de Boston. Estresse de fim de ano. 64% das pessoas que têm condições de saúde mental temem sofrer aumento de sobrecarga neste período do ano. E fim de semana foi marcado por evento de celebração do patrimônio e da cultura do Brasil em escola no sul da Flórida. Além de educar e contar um pouquinho da história do nosso país, com entretenimento, a Semana do Patrimônio Brasileiro também reforça a importância de estudar a língua portuguesa. Olá, boa noite. Muito boa noite. A gente abre essa edição falando do deputado Jorge Santos, o filho de brasileiros que deve enfrentar uma nova votação ou a expulsão direta da Câmara dos Representantes nos próximos dias. A notícia foi anunciada depois da divulgação de um relatório polêmico do Comitê de Ética. O documento de mais de 130 páginas afirma que Jorge Santos usou fundos da campanha para fins pessoais. A Carolina Camargo mostra pra gente que os eleitores de New York que votaram no deputado republicano comemoraram a notícia. Nas ruas da Big Apple, o sentimento é o mesmo. Jorge Santos merece a expulsão por mentir e enganar para todo mundo. He lied to everybody. We deserve better. And we definitely need some fresh blood. Somebody who's going to be ethical. George Santos. Centenas de moradores de New York não querem nem ouvir falar o nome do republicano. Alegam que ele não é confiável, honesto e muito menos ético. Por isso, comemoraram a notícia de uma possível expulsão. He doesn't belong in office anyway. Ele não pertence a este cargo de qualquer maneira, disse este eleitor. A nova reviravolta no caso de Santos aconteceu depois que o Comitê de Ética da Câmara apresentou, na quinta-feira passada, um relatório acusando o deputado de roubar milhares de dólares de doadores para benefício próprio. Só para você ter uma ideia, $1.400 da campanha foram usados nesta clínica de estética com botox. Na rede social X, o antigo Twitter, Santos chamou a atual situação de perseguição e escreveu: "É uma difamação politizada e repugnante que mostra até que ponto o nosso governo federal desceu." Em outra postagem, ele afirmou que não iria buscar a reeleição. Esta será a segunda vez em menos de um mês que Santos corre o risco de perder o cargo. No começo de novembro, ele enfrentou uma votação na Câmara e escapou. Agora ele vai enfrentar um novo pedido de expulsão. O Comitê de Ética da Câmara anunciou que vai encaminhar o processo ao Departamento de Justiça de New York, onde Jorge Santos enfrenta 23 acusações criminais, como fraude e lavagem de dinheiro. O Departamento de Imigração anunciou a prisão de um brasileiro em Martha's Vineyard, em Massachusetts. Saulo Cardoso, de 37 anos, era procurado da Justiça do Brasil, onde foi condenado por abuso sexual e estupro de uma criança de apenas 5 anos de idade. Saulo foi sentenciado a 14 anos de prisão em 2019, em um tribunal da cidade de Sorriso, no Mato Grosso, onde aconteceu o crime. Mas logo ele fugiu aqui para os Estados Unidos. Segundo o ICE, o criminoso entrou no território norte-americano ilegalmente pela fronteira em uma data desconhecida. Agora, Saulo, que já foi encaminhado para deportação, vai ser entregue à Polícia Federal e levado para uma prisão no Brasil, onde vai cumprir a pena. E lá no Brasil, a Polícia Federal anunciou a prisão de um homem em uma operação de combate ao garimpo ilegal no Amazonas. O criminoso estava a bordo de uma aeronave aguardando para abastecer na hora desse flagrante aí. A Polícia Federal diz que ele é um dos líderes de uma organização de garimpo ilegal no Amazonas. O brasileiro era procurado pela polícia há um bom tempo. É que ele passou por um período escondido aqui nos Estados Unidos. Mas em julho deste ano ele foi preso pela Polícia Federal norte-americana. Desde que havia sido deportado, a PF estava de olho nele nas suas atividades, até que a prisão em flagrante finalmente aconteceu. Bom, agora a gente fala sobre imigração. Boston, em Massachusetts, tem sofrido para lidar com o aumento do influxo de indocumentados que pedem asilo. Agora, com os abrigos superlotados e a chegada do inverno, os imigrantes têm sido flagrados acampando no Aeroporto Internacional de Logan, o que aumenta as pressões sobre o governo. Um bebê carregado por um adulto, crianças dormindo no chão. As famílias começaram a acampar no Terminal A na sexta-feira à noite. São pelo menos 17 pessoas que, ao pedir asilo, ficaram sem ter para onde ir e encontraram abrigo aqui mesmo.
O governo diz que o sistema de abrigo de emergência de Massachusetts superou seu limite de ajudar 7.500 famílias. A governadora Maura Healey disse que, apesar da superlotação dos abrigos, as autoridades seguem trabalhando para conseguir abrigar todos que precisam de ajuda. O CEO do aeroporto de Boston pede uma solução. Ele diz que esse não é o lugar ideal para os imigrantes buscarem refúgio e denuncia o aumento da chegada de famílias inteiras a Massachusetts por avião. Hoje, chegam em média 25 asilados por dia, que não têm para onde ir. Os imigrantes vêm para cá porque o governo do Texas e algumas instituições de lá estão pagando as passagens e despachando as pessoas sem qualquer plano, diz a governadora. Este imigrante mostra a passagem com o itinerário de voo de San Antônio para Houston e depois Boston. Ele diz que só recebeu o bilhete, mas não sabe quem comprou. A polícia de Massachusetts tem ajudado a retirar os imigrantes do aeroporto para realocar as pessoas. O medo de ativistas é que essas famílias acabem indo parar nas ruas, com um inverno rigoroso batendo a porta. E no México, pelo menos 100 imigrantes foram encontrados amontoados dentro de um ônibus turístico que seguia para a fronteira dos Estados Unidos neste final de semana. De acordo com o Instituto Mexicano de Imigração, essas pessoas foram descobertas no esconderijo durante uma vistoria em uma operação de rotina. O grupo estava dividido em 2 lugares, em um compartimento de carga e também no teto do ônibus. Dos 100 imigrantes, 98 são da Guatemala. Investigadores disseram que o grupo seria deixado perto da fronteira sul, onde seguiria o restante do trajeto a pé para fazer a cruzada ilegal aqui para o país. E depois do intervalo, pesquisa mostra que a maioria dos adultos do país não teme a Covid-19 nesta época de fim de ano. Mas o que muitos temem é o estresse, por isso a gente fala sobre como manter a mente sã neste período de tantas atividades com os holidays. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. No Oriente Médio, mais de 30 bebês prematuros começaram a ser retirados do maior hospital da faixa de Gaza. Eles vão ser transferidos para o Egito. Enquanto isso, Israel divulgou novos vídeos que mostram a ligação do centro médico com os terroristas do Hamas. 31 recém-nascidos foram retirados do hospital Al-Shifa, o maior de Gaza, onde corriam risco de morrer. A maioria já está no Egito. A transferência dos bebês aconteceu com apoio do exército israelense. 28 deles já estão no país vizinho, divididos entre hospitais do Cairo e de Al-Arish. E 3 bebês ficaram em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Segundo as autoridades palestinas, 250 pacientes ainda esperam ser transferidos. Israel afirma que o hospital Al-Shifa era usado como base pelo Hamas. Um vídeo do dia 7 de outubro, divulgado pelo exército, mostra terroristas levando reféns para dentro do local. Também foram publicadas imagens do que Israel disse ser um túnel com 10 metros de profundidade e 55 de extensão. A entrada dele fica na área do Al-Shifa. A passagem tem uma escada em caracol e uma porta, que serviria para os terroristas se posicionarem antes de atirar. De Tel Aviv, Denise Odorici, para o jornal Américas no Ar. Aqui nos Estados Unidos, com o inverno batendo a porta, parece que as pessoas não vão deixar o medo da Covid-19 estragar a sua diversão de fim de ano. De acordo com uma nova pesquisa da KFF, cerca de 75% dos adultos dos Estados Unidos dizem que não estão preocupados em pegar o vírus durante esta temporada. Além disso, 2/3 dizem que não estão preocupados em espalhar o vírus para pessoas próximas a eles, por acreditar que o vírus já está mais fraco e a proteção da população maior. A pesquisa descobriu ainda que apenas 50% dos adultos estão planejando tomar a vacina de reforço mais recente contra o coronavírus.
E a gente segue falando de saúde, mas agora da mental. Com a temporada de férias e festas chegando, muita gente acaba elevando os níveis de estresse. E, segundo os especialistas, é preciso tomar cuidado. É que são muitas atividades, né, gente? Como compras, planejamento de festas, de comidas, reuniões de trabalho de fim de ano, atividades que deixam muitos esgotados. Por isso, a gente preparou uma reportagem com dicas sobre como tirar o melhor dessa temporada. O período de holidays pode proporcionar um sentimento de gratidão, esperança e amor para muitos. Mas as reuniões de fim de ano também podem gerar uma mistura de emoções. The holidays is a time that people really put a lot of pressure on themselves to make. De acordo com um estudo da Aliança Nacional sobre Doença Mental, hoje cerca de 64% das pessoas do país que já enfrentam algum distúrbio, como estresse e ansiedade, relatam que tudo piora nessa época do ano. Porque vivemos uma sociedade dos excessos, da cobrança e da expectativa e da demanda. Nós, mesmo em situações em que achamos que a escolha é nossa, que a opção é nossa de festejar, de celebrar, ela tem todo um ritual de cobrança, de expectativa, uma expectativa de consumo, uma expectativa de excesso, excessos de comida, excesso de tarefas, excessos de comemorações, de celebrações. E há uma expectativa de fora que determinam essa nossa agenda, esse nosso calendário. E cada vez mais a gente se distancia do que de fato eu espero, o que é que eu desejo. Com isso, os especialistas recomendam alguns passos importantes para gerenciar seu estresse, incluindo manutenção de expectativas realísticas e priorização do autocuidado. Temos que estar muito atentos e pensar sobre quais são os nossos limites nesses eventos, disse a médica. E para quem nessa época do ano sempre acaba sofrendo com as interações ou memórias familiares dolorosas, ou ainda com a solidão, o que é o caso de muitos imigrantes, atenção. Às vezes precisamos sair da nossa zona de conforto, alerta a especialista. Ela lembra que esse período é único e que pode ser muito benéfico se você ressignificar as datas que te causam sobrecarga emocional. Isso é possível criando novas tradições, evitando aquilo que te incomoda e priorizando o que te proporciona bem-estar, como os trabalhos voluntários, tão importantes nessa época do ano. Uma ótima notícia foi divulgada através de um relatório pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças daqui dos Estados Unidos. De acordo com o CDC, a taxa de mortalidade por câncer infantil está em declínio aqui no país. Hoje, ela é 1/4 menor do que era há 2 décadas atrás. Segundo os pesquisadores, em 2021, houve uma média de 2 mortes por cada 100 mil crianças no país. Isso representa uma queda impressionante de 24% em relação a 2001. E olha que novidade boa, gente. As taxas de morte por leucemia, que é a causa mais comum de morte por câncer entre as crianças, foram quase cortadas pela metade nas 2 últimas décadas. A única descoberta desanimadora desse relatório é que os declínios nas mortes não foram equitativos aí em todos os grupos. A mortalidade até caiu em taxas semelhantes em crianças negras, brancas e latinas entre 2001 e 2011. Mas continuaram a declinar somente para crianças brancas na década seguinte, ou seja, desde 2011 em diante. E no próximo bloco, tempestade solar vai provocar um apagão geral na internet e nas comunicações no mundo. E tem os detalhes sobre a criação de um curso para estudantes do país virarem controladores de voo. Uma previsão alarmante está deixando o mundo preocupado. Cientistas dizem que a Terra pode ser atingida por uma forte tempestade solar, capaz de provocar um apagão intenso e desligar tudo. Isso significa que internet, sistema de comunicação, aparelhos tecnológicos vão paralisar por semanas ou até meses. Já pensou, gente? A previsão é que isso aconteça nos próximos 2 anos, como a repórter Eloá Urazen mostra agora pra gente. Desta vez, não são os meteorologistas que nos pedem cautela por conta de tempestades, são os astrônomos. E as tempestades que preocupam agora são as solares. Um pesquisador da Universidade de Virgínia foi o primeiro a soar o alarme. De acordo com ele, uma forte onda solar pode alterar o campo magnético da Terra e derrubar a internet, além de danificar equipamentos de comunicação, rede elétrica e sistemas de navegação como o GPS.
Esse apocalipse tecnológico, ainda segundo o especialista, pode durar semanas e até meses. Depois do primeiro aviso feito por este professor, outros especialistas reforçaram a previsão. Se nada for feito, esse apagão pode acontecer até 2025. De acordo com os especialistas, uma situação semelhante aconteceu em 1859, causando a morte de operadores que trabalhavam nas linhas telegráficas. Para evitar o caos, o professor recomenda um fortalecimento de toda a internet, além de outras medidas conjuntas. O projeto custaria trilhões de dólares e funcionaria como uma apólice de seguro, já que, segundo o especialista, você não sabe se um dia vai precisar ou não, mas é sempre bom ter essa segurança, mesmo que custe caro. As tempestades solares são uma ameaça para a nossa sociedade, de modo geral, porque elas interagem diretamente nos sistemas de comunicação, nos sistemas elétricos e na rede de dados, na nossa internet. Essas tempestades acontecem em ciclos, esses ciclos têm por volta de 11 anos, a gente está chegando ou saindo do máximo de um ciclo, seria o 25º ciclo solar que a gente tem computado. A gente tem dados desde a época de Galileu sobre esses ciclos, a gente consegue fazer isso através do surgimento de manchas solares no Sol. Quanto maior o número de manchas solares, maior é a atividade solar. E essa interação dessa massa coronal que é ejetada do Sol e colide com a Terra faz com que o nosso campo magnético produza essas interferências nesses sistemas, e isso é realmente perigoso, e isso pode acontecer. E falando em tecnologia, as Big Tech dos Estados Unidos sofreram um novo e duro golpe. Um juiz federal negou uma moção feita pelas empresas donas das redes sociais que queria que a justiça rejeitasse um grande processo movido por centenas de pessoas. A ação alega que os usuários adolescentes estão viciados em Google, Instagram, Facebook, Snapchat e TikTok e que isso está associado à piora na saúde mental dos jovens aqui no país. As Big Techs bem que tentaram evitar esse processo, mas a justiça decidiu que elas devem enfrentar as alegações nos tribunais. E olha, segundo especialistas, há uma grande chance de essas companhias aí perderem a ação, o que seria o pior aí de suas derrotas na justiça norte-americana. E mudando de assunto, na contagem regressiva para as festas de final de ano, a Administração Federal de Aviação espera um número recorde de viajantes nos aeroportos norte-americanos. Para resolver a escassez de funcionários nas torres de controle, as autoridades resolveram mirar agora nos estudantes de aviação. A ideia é encurtar o caminho dos futuros controladores de voo e facilitar o início imediato deles nas funções consideradas essenciais. Com o anúncio da FAA e Administração Federal de Aviação, alunos com algum grau de aprendizado de aviação vão poder aplicar direto para um programa de treinamento de voos e se especializar na carreira de tráfego aéreo. Ao final do curso, os candidatos ainda vão precisar realizar testes de habilidades e outras avaliações para ter certeza de que estão aptos à função. Depois, é só seguir carreira. A ideia agradou tanto os estudantes que quase 3 dúzias já estão participando desse programa. A corrida é para preencher pelo menos 1.500 vagas disponíveis nos principais aeroportos do país. As previsões indicam que nos próximos 10 anos serão necessários 6.800 funcionários nas torres de tráfego aéreo dos aeroportos americanos. E já que a gente está falando de aeroporto, tem muita gente que está planejando viajar neste Thanksgiving e está pensando em levar comida a bordo. Então, atenção, porque a Administração de Transporte e Segurança divulgou uma lista do que pode ou não ser levado na bagagem de mão. A AAA estima que, em todo o país, 4,7 milhões de pessoas viajem neste feriado de Ação de Graças, um aumento de mais de 6,5% em relação ao ano passado. Chicago, que possui um dos aeroportos mais movimentados do país, lá os agentes de fiscalização esperam verificar cerca de 1 milhão de pessoas nos embarques aéreos. Baseado em experiências de anos anteriores, a TSA, a Administração do Serviço de Segurança Aérea, quer garantir que os passageiros estejam cientes do que pode ou não ser levado na bagagem de mão neste feriado. Por isso, as autoridades fizeram uma lista, lembrando que apenas ingredientes sólidos que não estejam prontos, como produto ou farinha para pão, bolos, tortas, molho em pó,
Tudo em pacotes fechados pode ir na mala de mão. Já os líquidos, óleos, molhos precisam ir na bagagem despachada e para evitar risco de estourar dentro da mala. As autoridades lembram para embalar bem. Se você ainda tem dúvidas para ver todos os pratos que você pode voar ou não, o que precisa ou não ser despachado, basta consultar o site do TSA na seção O que eu posso fazer. Depois do intervalo, pesquisadores encontraram microplástico nas nuvens. Saiba como isso pode alterar ainda mais o clima no planeta. E tem os detalhes de um evento em uma escola de Miami para celebrar o patrimônio e a cultura do Brasil. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Os microplásticos, que são pequenos pedaços quebrados de resíduos de plástico, já foram descobertos na água potável, no alimento, no ar e até mesmo no nosso sangue. Agora, pesquisadores publicaram um novo estudo que indica que os microplásticos já estão até nas nuvens e podem influenciar o clima. É que as nuvens produzem as precipitações na forma de chuva e neve, além de bloquear a luz solar, esfriando as temperaturas. Só que o microplástico poderia produzir um aumento de tamanho e densidade das nuvens, o que iria desregular mais ainda o clima no mundo. O estudo foi publicado pela Sociedade Norte-Americana de Química e Ciência Ambiental, que acabou encontrando os microplásticos no céu sobre um topo de uma montanha altíssima na China. Os pesquisadores dizem que seguem com os estudos para entender mais a fundo como essa substância pode alterar os padrões climáticos através de uma forte aderência agora, gente, nas nuvens. E agora um recado importante para quem mora entre o sudoeste e o sudeste dos Estados Unidos. Tem alerta de tempestade à vista a partir de hoje. Pelo menos 20 milhões de pessoas estão na rota de chuvas intensas, ventania rigorosa e até tornados. O Serviço de Meteorologia Nacional está acompanhando uma tempestade que está se dirigindo rumo ao Texas e que pode chegar já nesta noite. Esse mau tempo vai levar muita chuva, ventania, com risco de tornados esporádicos e até chuva de granizo intensa, com gelo do tamanho de bolas de tênis. Os especialistas estão alertando para um perigo iminente, com nível de risco de grau 3 ou 4. Esse sistema deve cruzar o Arkansas, Louisiana, o Vale do Mississippi, seguir em direção ao Alabama durante a noite e chegar ao sudeste do país. Essa condição é a mesma que atingiu no final de semana Utah, Nevada e Colorado, derrubando as temperaturas nessas regiões, trazendo chuva, frio intenso e nevasca. Os meteorologistas lembram que os meses de novembro e dezembro são típicos de tempestades desse tipo no sudoeste e sudeste do país, provocados pelo choque de ar frio que vem do Canadá com o ar quente que vem do Golfo do México. E a gente segue falando de previsão do tempo. Vamos para o nosso mapa ver como vai ficar desenhado o clima em boa parte do país amanhã. Olha só, a chuva já chegando em Nova York e também em Washington. Vai chover também em Norfolk, em Charlotte e em Atlanta. A previsão é de tempestade com raio, gente. Mínima de 50 por lá. Vai chover na região da Flórida apenas em Miami. No restante do estado, sol entre nuvens. Em Houston, no Texas, o tempo está encoberto também com um pouquinho de sol aparecendo. O sol já brilha forte em San Antônio, máxima de 66, mínima de 45. El Paso também, calor o dia inteiro, mínima de 39 graus, máxima de 62. Albuquerque, a temperatura máxima é de 53 graus. Phoenix, olha, vai bastante calor lá, 78 graus de máxima, mínima de 50. Sol vai brilhar em Los Angeles, vai brilhar também em Las Vegas e em São Francisco. A gente tem tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 47, máxima de 65 graus. E olha, a cultura e o patrimônio brasileiro foram lembrados e celebrados em uma tradicional escola bilíngue que ensina inglês e português em Miami, no sul da Flórida. Teve de tudo por lá: música, arte, pintura, capoeira, patinação e muito mais. A Cone Rocha acompanhou essas apresentações que terminaram no final de semana e o movimento e envolvimento das crianças com a cultura do nosso país. Dá só uma olhada. A Semana do Patrimônio Brasileiro começou assim, com os alunos que estudam português cantando o hino nacional brasileiro. Durante 5 dias, os livros foram substituídos por vídeos e apresentações culturais, como a exibição de uma entrevista com o maior muralista brasileiro, Eduardo Cobra.
Esse evento, que acontece há 11 anos, já é uma tradição nessa escola bilíngue de Miami, a Ada Merritt, e faz parte do calendário anual de celebrações à cultura do Brasil. Além de educar e contar um pouquinho da história do nosso país, com entretenimento, a Semana do Patrimônio Brasileiro também reforça a importância de estudar a língua portuguesa. Esse tipo de iniciativa da Pipa é muito importante para preservar as raízes brasileiras, porque muitas crianças vêm do Brasil ou nasceram aqui e às vezes perdem o contato com a língua portuguesa e com a cultura brasileira. O esporte também foi destaque, com uma entrevista feita pelos próprios alunos com o tetracampeão mundial de patinação artística, o brasileiro Marcel Sturmer. E a história e origem da capoeira, através de um vídeo educativo e de uma roda de capoeira ao vivo, com o grupo Sol e Lua Miami. A agenda cultural é organizada pela PIPA, Portuguese International Parents Association, e tem o apoio do Consulado Geral do Brasil em Miami. Nós trabalhamos lá no consulado para o fortalecimento e expansão dos cursos de português. E viver uma experiência como essa, aqui com talvez centenas de alunos brasileiros, com famílias brasileiras, professores e artistas brasileiros aqui, trazendo um pouquinho mais da cultura brasileira, além de ser emocionante, é muito importante para que nós, participantes da comunidade brasileira, possamos fortalecer e manter os nossos laços culturais e, acima de tudo, algo que as crianças ainda não têm a verdadeira noção disso, mas o fortalecimento de uma característica que é nossa, que é brasileira, que é a nossa língua portuguesa, que cada vez mais ganha importância e dimensão aqui no estado da Flórida e em todos os Estados Unidos. A importância é para eles aprenderem, para educar essas crianças e saber que a importância do movimento, né, da monarquia para a república, não é, Missu? Importante ver que tem vários brasileiros que contribuíram para a nossa cultura, mostrar diferentes aspectos da nossa cultura. Essa semana teve o muralista Cobra, depois foi o patinador, tivemos a capoeira, que foi o maior sucesso, e hoje fechamos com chave de ouro com o show da Tânia Calil e o Jair Oliveira. Tudo isso enriquece, mostra para as crianças que o Brasil é um país rico em cultura. No último dia, os alunos foram surpreendidos com um lindo show do Grandes Pequeninos, projeto criado por Tânia Calil e o cantor Jair Oliveira. Um privilégio estar aqui na Ada Merritt, trazendo o nosso show dos Grandes Pequeninos, compartilhando amor, música, teatro, alegria. Foi demais, né? Foi incrível a energia, né, das crianças, das professoras, dos pais e mães voluntários. Olha, foi tudo demais. Eu já estive aqui o ano passado, esse ano com a minha lindíssima esposa e o Marrom, né, que tocou com a gente. Foi incrível, foi sensacional. Vocês estão de parabéns, o pessoal da Pipa, o pessoal todo aqui da escola, por promover, né, a cultura brasileira, a língua portuguesa. É tão importante, tudo muito bonito. A Semana do Patrimônio Brasileiro ensinou, divertiu e emocionou crianças, pais e professores com um evento super fantástico. Não tem condição com essa garotada, como engajada, né, para celebrar a cultura do nosso país. Que coisa linda. Não, maravilhoso e bonita essa ação, né, de estar relembrando o nosso patrimônio, a nossa cultura. Olha, parabéns. Bonito, e ter nomes bacana. De peso lá junto também ajuda a deixar a garotada com os nervos à flor da pele. Sim, incrível. Bom, e o Jornal Américas no ar dessa segunda-feira termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora então com mais um capítulo da 9ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente.